Pois bem, irmão Daniel, ocorreu que no ano de 1968, não é? E minha mãe, já cristã, nova convertida, no estado do Pernambuco, não é? E ali nós morávamos numa cidade muito pacata, num sítio, e minha mãe, já com 5 filhas dentro de casa, tinha o anseio, o desejo de ter um filho homem, não é? Era o desejo da minha mãe. E minha mãe, como nova convertida, ela foi e pediu, né, orientação às irmãs do círculo de oração, como ela poderia receber, né, aquela bênção, aquela dádiva que tanto ela almejava. Então, algumas irmãs disse para ela: olha, irmã Margarida, a Bíblia diz que tudo que pedir na oração recebe. E minha mãe, então, foi passando o tempo, os dias, o ano, e foi com aquele propósito no seu coração e pedindo ao Senhor. Chegou o tempo de minha mãe ficar gestante e minha mãe ia à igreja, e ali o pastor, não é, José Amaro, que era o nosso pastor presidente lá do campo do estado do Pernambuco, não é, e minha mãe ia sempre ouvi-lo, o ensino do pastor José Amaro e também a palavra, e sempre quando o pastor pregava sobre a passagem do Mar Vermelho, minha mãe tinha esse desejo de colocar o nome daquele filho que ela poderia ter, não é? E colocar o nome de Moisés. E minha mãe foi pedindo ao Senhor. Chegava em algumas casas, até na casa de algumas irmãs, e olhava na parede ali, fixada, um quadro, e ali estava a figura do Mar Vermelho, da passagem do Mar Vermelho. E aquilo minha mãe ficava muito feliz, não é? E querendo ter um filho para pôr este nome, Moisés. E ocorreu que no ano de 68, veio realmente esta criança. E minha mãe muito pedindo ao Senhor, só que aconteceu algumas coisinhas que deixavam minha mãe um pouco nervosa, né? Porque minha mãe queria uma criança, né? Um filho homem, e meu pai às vezes as desanimava, e ela tomou aquilo e dizendo: não, eu quero um filho homem. Mas sempre uma palavra meio que desanimando o desejo da minha mãe. Minha mãe, um momento, ela pegou e disse: olha, Senhor, eu quero um momento de fraqueza, não é? Ela disse: Senhor, eu quero um filho homem, nem que seja aleijado. E isto ocorreu, não é? Devemos tomar muito cuidado naquilo que nós falamos. A palavra tem poder. E minha mãe ganhou a criança. Foi passando os anos, 1 ano, 2, 3, 4, 5, o tempo foi passando e realmente aquela criança não tinha movimento nenhum nas pernas, não tinha movimento nenhum nos dedos, não é? A minha mãe conta que alguns dedos, não é, eram atrofiados e era grudado realmente na palma da mão. Os médicos queriam amputar, e enfermidade neste corpo era de pilha. Empilhada, muitas enfermidades, e o Senhor realmente fez a obra. Como? Minha mãe recebeu dos médicos esta palavra: olha, leva o Moisés para casa, ele não terá mais realmente recurso de melhorar, não é? Daremos 3 meses para esta criança, dona Margarida, ir à sepultura. Mas a senhora não se preocupe. E levou a minha mãe, aquela criança, para casa, e diz a minha mãe que, desesperada, chegou até a orar no banheiro de hospital, pedindo ao Senhor, não é? Minha mãe conta que era 3 meses no hospital, 1 semana, 2, isso quando não dava convulsões, e assim por diante. Minha mãe chegou e pediu oração para o ciclo de oração. E uma irmã, Maria Carneiro, uma irmã já idosa, não sabia ler, não é? Mas tinha sua Bíblia surradinha, velhinha, e ela ia até minha casa. Como disse para minha mãe, a irmã Maria Carneiro, e disse: olha, a minha oração, irmã Margarida, a minha consagração vai ser na cabeceira da cama do Moisés, e o Senhor vai curar. E ela foi confiante.
E diz a minha mãe que realmente a irmã Maria Carneiro andava por dentro de plantações e ia e orava por mim. Era de manhã e pela tarde. E ela puxava os dedinhos meus, puxava minha perninha e pedia: Senhor, cura o Moisés. Ela não sabia falar direito e orava, não é? Confiante na oração. E diz a minha mãe que os anos foi passando, o tempo foi passando, e para a glória de Jesus, o Senhor fez o milagre naquela cidade. Até o pastor José Amaro conta a minha mãe que pedia, até nos programas de rádio que naquela época tinha, pedindo oração pela minha vida. E assim o Senhor fez o milagre em casa. O Senhor falou em profecia, em mensagens proféticas para minha mamãe, dizendo que o Senhor ia curar menos que ela esperava. No momento que ela não esperava, o Senhor ia fazer milagre, e assim o fez. É muito extenso o meu testemunho, mas aqui um pequeno relato daquilo que o Senhor fez na minha vida. E pela bondade e misericórdia de Deus, vim andar com 9 anos de idade. O Senhor realmente me curou. O Senhor estendeu a sua mão sobre a minha vida pela oração do círculo de oração, pela oração da minha mamãe, que realmente o Senhor fizera, ouvindo as orações do povo de Deus. Por isso que eu lhe digo, meu caro amigo, Deus, Ele ainda faz milagre. Jesus faz milagre. E vim andar com 9 anos de idade. E para a glória de Jesus, estou com 43 anos de idade. Até hoje eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus nas alturas.